Olá pessoal, hoje é terça-feira, 16 de dezembro de 2025, e nosso querido amigo John Helmer está aqui conosco. Bem-vindo de volta, John. Muito por receber-me. Bom estar de volta. Por favor, clique no botão de curtir. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. John, deixe-me começar com o que aconteceu na Austrália, em Bondi Beach, o tiroteio. No momento, sabemos que foi um pai e seu filho atirando contra a comunidade judaica de lá. Como você vê esse caso, esse tipo de tiroteio e as reações, por exemplo, da Rússia e de outros grandes países? E o que está acontecendo na Austrália logo após o tiroteio? Você vê que na Austrália, e também em Israel, estão falando sobre o Hezbollah, o Hamas e o Irã estarem por trás desses ataques. Qual é o seu entendimento sobre isso? Bem, obrigado por levantar a questão. Isso não tem sido devidamente discutido na grande mídia, e nem mesmo nos podcasts. Então vamos tentar dedicar um tempo para analisar, com paciência, primeiro as evidências, depois a lei australiana sobre terrorismo, e em seguida observar a escala e as motivações. Porque tudo o que temos aqui, e vamos examinar com cuidado, devagar e com calma, são as evidências de assassinato em massa, crimes terríveis, dos quais um dos autores já está morto e seu filho está no hospital, saindo de um coma. Portanto, o que temos aqui não é simplesmente um evento australiano. Tivemos algo semelhante nos Estados Unidos em 1º de janeiro de 2025, quando um americano negro dirigiu sua caminhonete pela Bourbon Street, em Nova Orleans, matou 15 pessoas e enviou mais de 40 para o hospital. Já tivemos incidentes como este antes. O que precisamos entender é, depois do incidente, quais são as evidências, o que diz a lei e quem controla a narrativa, e com que tipo de ganho político. Ganho para Israel, contra o Irã, contra o Hamas, contra os árabes, contra os muçulmanos e assim por diante. Então vamos com calma e cuidado. Quais são as evidências aqui? As evidências são que há dois homens, um pai, de aproximadamente 50 anos. Estou me baseando inteiramente no que dizem a polícia e as autoridades. E o filho, Navid Akram, que está vivo, com cerca de 24 anos. Sabemos agora que 16 pessoas foram mortas e cerca de 22 estão no hospital, uma ou duas em estado grave. Sabemos, pela Organização de Inteligência Australiana, que eles monitoraram o filho em 2019 e determinaram que ele tinha interesse em doutrinas do tipo Estado Islâmico, mas não o consideraram um risco de violência. Sabemos que o homem, o pai, Akram, Sajid, acredito que seja esse o nome dele. Perdoe-me se eu errar alguns desses detalhes. Sabemos, pelos registros da imigração filipina e do controle de fronteira australiano, de uma viagem que eles fizeram em novembro passado, que Sajid Akram é um cidadão indiano, com passaporte da Índia, vivendo na Austrália com um visto de parceiro. Sua esposa, segundo a imprensa italiana, é italiana. O filho nasceu na Austrália e tem passaporte australiano. O pai e o filho foram para as Filipinas e passaram cerca de um mês lá, na ilha de Mindanao, ao sul. Pode ser que tenham levado rifles. O filho caçava, ou costumava caçar, por algum motivo. A mãe afirma não saber que ele era bom de mira. Ele costumava caçar. Agora, o que também sabemos é o que não sabemos, o que o governo não está dizendo. Na segunda-feira, a polícia, o primeiro-ministro da Austrália, o premier de Nova Gales do Sul, o premier Means, o comissário de polícia, um homem chamado Lanyon, e o comissário de ambulâncias deram uma coletiva de imprensa. É muito importante entender que quando Lanyon foi questionado sobre o que aconteceu, ele disse, e estou consultando minhas anotações para usar as palavras corretas, determinei que se tratava de uma atividade terrorista e fiz uma declaração nesse sentido às 21h36. Agora, quando ele diz isso, está se referindo a uma lei. Vamos analisar a lei na Austrália. O que significa terrorismo? A Lei de Nova Gales do Sul é chamada de Lei de Terrorismo, Poderes Policiais de 2002. Ela reflete a lei federal.
E eu vou ler para você o que significa um ato terrorista. Significa uma ação realizada com a intenção de promover uma causa política, religiosa ou ideológica, e uma ação feita com a intenção de coagir ou influenciar, por intimidação, o governo da comunidade, de um Estado, território ou país estrangeiro, ou parte de um Estado, território ou país estrangeiro, ou de intimidar o público ou uma parte do público. Agora, é isso que terrorismo significa legalmente. Esses dois indivíduos estavam cometendo terrorismo? O comissário de polícia diz que sim, mas quando é questionado, vou ler o que ele disse. Primeiro, ele afirma que há apenas 2 infratores, mais ninguém. Eles aparentemente agiram sozinhos e tinham o direito legal de portar todas essas espingardas e armas de caça, 6 ao todo. Lanyon, o comissário de polícia, foi questionado por um jornalista. Há relatos de que uma bandeira preta do ISIS foi colocada sobre o carro do atirador. A polícia tem conhecimento disso? A bandeira foi recuperada? Lanyon respondeu, isso faz parte da investigação. Como eu disse antes, prefiro não comentar sobre isso agora. Vamos analisar os motivos por trás do ataque. Acho que isso é realmente importante como parte da investigação. Agora, há fotos, tiradas de um vídeo, do carro em que eles aparentemente chegaram ao local em Bondi Beach, mostrando uma bandeira preta, do tipo usada pelo ISIS, estendida sobre o para-brisa. Não está claro se esse é um incidente confirmado, se a bandeira no carro foi realmente confirmada. Em outras palavras, a polícia não confirma isso como prova. Pode, na verdade, ser uma imagem adicionada ao vídeo que se tornou viral. Por quê? Porque é essencial, após o incidente, fazer o que o comissário de polícia se recusou a fazer: estabelecer que se trata de um ato terrorista. E chegaremos a como isso foi desenvolvido. Há um vídeo do jovem, supostamente quando tinha 17 anos, e estou citando a imprensa, olhando para a imprensa porque assisti ao vídeo, pregando o islamismo radical. Quando você ouve o que ele diz, não há nada de excepcional, exceto Deus é um e Maomé seu profeta, e eu exorto todos vocês a irem e pregarem essa doutrina. Não há nada de radical nisso. Ele diz isso em inglês. Todo mundo que sabe ler ou ouvir e entende inglês pode ver que esse garoto de 17 anos estava simplesmente repetindo o que tinha ouvido na igreja, por assim dizer. O comissário foi questionado se esses 2 indivíduos, os atiradores, deixaram algum manifesto ou bilhete. O comissário disse novamente que isso faz parte da investigação e que não queria entrar nesse assunto naquela manhã. Em outras palavras, Kel, a polícia não está dizendo que há alguma ideologia envolvida. Eles não estão dizendo que essas pessoas são, e estou folheando papéis enquanto falo, membros de qualquer organização, estatal ou terrorista, como foram descritos. Então, o que vem a seguir é do controle de fronteira. Sabemos que Sajid Akram viajou como cidadão indiano, foi o que as autoridades de Manila disseram, com seu filho, e eles passaram quase um mês nas Filipinas. Nós não sabemos o que eles fizeram. Os australianos dizem, e isso é uma projeção, que como Mindanao tem uma população muçulmana, e já houve ataques terroristas muçulmanos significativos organizados lá. Eu não sei o suficiente sobre a situação nas Filipinas para explicar isso a alguém. Isso é culpa por associação. Não há informação sobre o que eles fizeram lá, certo? Agora, quando você observa o que os australianos disseram, é preciso entender algumas coisas que nos trazem de volta a guerra na Ucrânia, a guerra da Rússia e a várias coisas que os australianos não teriam feito. Eu escrevi sobre isso em Dances with Bears, e para aqueles que duvidam do que eu digo ou querem saber mais, nós vamos chegar lá. Existe uma lei na Austrália chamada AVTOP, que significa Pagamento a Vítimas Australianas de Terrorismo no Exterior. A Austrália define terrorismo exatamente como lemos, mas se australianos forem vítimas de terrorismo fora do país, eles têm direito a uma compensação de $75 mil do governo australiano.
Agora veja o que aconteceu. Desde que essa lei entrou em vigor, houve cerca de 50 incidentes classificados como terrorismo. Adivinhe qual não está entre eles? A derrubada do voo MH17, que matou 38 australianos e 298 pessoas a bordo. O governo australiano se recusou a definir esse ato como terrorismo, mesmo tendo sido solicitado pelas famílias das vítimas. Elas pediram que isso fosse feito, mas o governo recusou. Por quê? O documento é secreto. Eu relatei isso na época. O primeiro-ministro não quis revelar o que o procurador-geral havia dito. Por quê? Porque se o terror ou a morte ocorrerem dentro de uma situação de guerra civil, ou como parte de uma guerra, isso não é considerado terrorismo. Não estou dizendo que não seja um crime horrendo. Não estou minimizando as mortes. Estou apenas dizendo que, conforme a Austrália entende o terrorismo, a derrubada do voo MH17 foi parte de uma guerra civil, ou de uma guerra na qual a Rússia estava envolvida com a Ucrânia, e os apoiadores da Ucrânia, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França e a OTAN, como sabemos. Se isso não foi terrorismo, quem decide? Bem, é uma decisão política, entende? O primeiro-ministro decide a seu critério. Isso não vai ao parlamento. Não há debate público. O que é um ato terrorista? Agora, o governo australiano decidiu que o evento de outubro de 2023, quando Hamas saiu de Gaza e atacou o território israelense, é classificado como terrorismo, não como autodefesa palestina. Não é considerado parte de uma guerra entre árabes e Israel, ou entre Palestina e Israel. Também ninguém na Austrália sugeriu que o ataque israelense a Gaza, o ataque genocida a Gaza, como o Tribunal Internacional de Justiça o definiu, seja um ato terrorista. É um ato de guerra. Se australianos, ou até onde sei, palestinos com dupla cidadania australiana, forem feridos ou mortos em Gaza como resultado de uma ação israelense, isso não é classificado como nada além de guerra. Certo. Agora, tudo isso pode parecer um pouco jurídico demais para o nosso público. Por que estou dizendo isso? Porque este ato específico está sendo apresentado pelo governo israelense, por Netanyahu, por ministros israelenses, de uma forma que sugere que o Hamas, o Hezbollah, a causa palestina, ou qualquer pessoa que critique Israel pelo genocídio, é de alguma forma responsável pelo que aconteceu. O que sabemos é que esses dois indivíduos, que podem ou não ter levantado uma bandeira preta, como fez Jabbar em Nova Orleans, não têm nenhum registro de ter dito nada a ninguém sobre sua motivação. Eles não deixaram nenhuma nota explicando por que fizeram o que fizeram. Não divulgaram nenhum manifesto. E até onde sei, nenhuma organização reivindicou a autoria. É algo bem diferente de todas essas outras ações. O que também é diferente aqui é que não há dúvida de que eles tentaram atirar em judeus, certo? Isso é muito claro. Fica evidente quando você observa o atirador. Ele tentou, afastou algumas pessoas e se concentrou em matar as pessoas na praia, o grupo Chabad Lubavitcher. Foi isso que ele fez. Nesse sentido, é um ato antissemita. Mas vamos considerar como Donald Trump lidou ou falou sobre isso. E depois veremos como Maria Zakharova tratou o assunto, para ver se usaram a palavra terror e em que sentido. Voltaremos ao que Netanyahu e outros ministros disseram, porque isso também é importante. Agora estou lendo o que Trump disse. Foi no domingo, em uma recepção de Natal na Casa Branca. Antes de começarmos, quero apenas prestar minhas homenagens às pessoas. Before we begin, I just want to pay my respects to the people. Infelizmente, 2 já não estão mais entre nós. Na Universidade Brown, 9 ficaram feridos e 2 estão agora nos olhando lá de cima do céu. Da mesma forma, na Austrália, como vocês sabem, houve um ataque terrível. 11 mortos, 29 gravemente feridos. E foi um ataque antissemita, obviamente. Quero apenas prestar minhas homenagens a todos. Devo dizer que na Síria também tivemos um ataque e perdemos 3 grandes patriotas, mortos por pessoas más. Não pelo governo sírio, foi o ISIS. O governo sírio lutou ao nosso lado, o novo presidente lutou ao nosso lado. Foi isso que Trump disse.
Aqui está o que Maria Zakharova disse em 2029, no dia 15, no dia seguinte ao discurso de Trump, por volta da hora em que houve a coletiva de imprensa australiana. Foi isso que Maria Zakharova disse. É a única declaração do governo russo da qual tenho conhecimento. Recebemos com profundo pesar a notícia do ataque terrorista em Sydney, durante a celebração do Hanukkah, na região de Bondi Beach. Condenamos veementemente o ataque extremista bárbaro, que resultou na morte de 15 civis inocentes, incluindo uma menina de 10 anos. Dezenas ficaram feridas. Conforme se soube, entre as vítimas do ataque terrorista estão, infelizmente, nossos compatriotas que atualmente residem na Austrália. Defendemos de forma constante uma luta intransigente contra o terrorismo em todas as suas formas e manifestações. Conclamamos os esforços conjuntos de todos os países do mundo para enfrentar juntos essa barbárie. Agora, o que está acontecendo aqui? Trump não chama isso de terrorismo. Ele chama de assassinato, morte. Todos nós abominamos isso. Não há nada no que estou dizendo que minimize o luto, o sofrimento, a morte. Um crime terrível foi cometido aqui. Assassinato em massa. Mas Trump não chama isso de terrorismo. Ele não diz nada sobre Israel. Ele diz que foi um ato antissemita, porque não há dúvida de que os alvos eram judeus e foram escolhidos por serem judeus. Mas ele não identifica ninguém como terrorista. Por que fica os atiradores como terroristas? Por que ela se refere a nossos compatriotas? Porque ela faz parecer que o terrorismo em Bondi Beach é o mesmo que o terrorismo no Crocus City Hall, onde várias centenas de pessoas foram mortas. When several hundred people were killed. Now, if the Russian statement. Agora, se a declaração russa deve ser compreendida, ela está completamente obscurecendo a diferença entre um Estado por trás de um ataque terrorista, o Estado da Ucrânia, e por trás deles os ucranianos e tajiques envolvidos, que eram do ISIS-K, mas foram pagos pela Ucrânia. E por trás da Ucrânia estavam os conspiradores, os aliados dos ucranianos, os Estados Unidos, o Serviço Secreto Britânico e assim por diante. Tudo isso foi tornado público pelo lado russo. Como é que a senhora Zakharova esqueceu a diferença entre terrorismo dirigido por um Estado? A Índia acabou de ter 2 episódios. Bahawalpur, 26 pessoas mortas na Caxemira, seguido pelo ataque ao Forte Vermelho. Cerca de 16 pessoas mortas muito recentemente. Terrorismo dirigido por um Estado. Os indianos o identificaram como terror dirigido pelo Paquistão. Com licença, a Rússia perdeu, ou a senhora Zakharova perdeu, a capacidade de distinguir uma coisa da outra. Agora, o que aconteceu na Austrália não é considerado por Trump como terrorismo. Não é. Primeiro. Segundo, isso não significa que Trump seja insensível. É simplesmente uma questão de por que algumas pessoas adotaram esse rótulo de terrorista. Isso então nos leva à questão de quem são os compatriotas. Isso é extraordinário. O movimento Chabad Lubavitch estava realizando uma celebração de Hanukkah. Eles não mereciam esse destino. No entanto, o Chabad Lubavitch é um movimento que tem sido anti-Rússia ao longo de toda a sua história. Tem sido messiânico, proselitista e se opôs ao governo soviético quando o rabino Schneerson estava vivo e ativo em Nova York. Schneerson was alive and active from New York. Schneerson was born in Nikolaev, in Ukraine. Schneerson nasceu em Nikolaev, na Ucrânia. Esse grupo dirige uma organização chamada Amigos Livres dos Refugiados da Europa Oriental. É anti-Rússia. Sim, eles falam russo, mas são, pode-se dizer, assim como a Austrália, de certo modo, que a Rússia chama de não amigáveis. Certo, então, por que eles são chamados de compatriotas? Os generais brancos da Primeira Guerra Mundial, Wrangel e Udenich, são considerados compatriotas. Vlasov, o general russo que lutou ao lado dos nazistas, é considerado compatriota? Claro que não. Portanto, temos um problema com a declaração russa. Ela interpreta mal as evidências ao tratar todas as formas de terrorismo e violência como se fossem iguais, quando não são. Interpreta mal os alvos como compatriotas, quando não são. Por quê?
E o lado russo não expressou condolências quando ocorreu o ataque americano em Nova Orleans. Aquele também exibiu, por assim dizer, uma bandeira preta do ISIS. Não há dúvida de que essa bandeira estava hasteada no veículo que causou as mortes em Nova Orleans. Isso fez daquele indivíduo uma entidade estatal? Claro que não. Um indivíduo insano e assassino? Sim. Bem, o que fazemos com esses dois casos? Vamos tentar colocar isso em uma escala maior. A escala do genocídio em Gaza. A escala da contribuição da Austrália para todas as guerras travadas contra o Afeganistão. A Austrália se juntou aos Estados Unidos lá. A Austrália se juntou à guerra contra o Iraque. A Austrália se juntou à guerra contra a Síria. A Austrália se juntou e apoia Israel no genocídio. Aproximadamente 2%. Eu fiz esses cálculos apenas para dar uma noção da escala. A Austrália está pagando cerca de 2% do seu PIB, e com um salário médio australiano de $100.000 por ano, isso é bastante. Cada australiano está pagando, segundo minhas contas, cerca de $410 para matar russos. Na Ucrânia, a Austrália é considerada um país hostil por fazer isso, e também por matar árabes no Oriente Médio. Ela tomou o lado dos Estados Unidos, certo? Agora, isso foi feito sem uma votação parlamentar. Por que estou mencionando isso? Porque há um grande conflito se formando na Austrália. Existem aproximadamente 1 milhão de muçulmanos, e esse número está crescendo rapidamente. Cerca de 37% deles, estou olhando os dados do censo, são de segunda geração. Eles vieram de outro lugar, seus pais vieram de outro lugar e são muito jovens. Os próximos maiores grupos vêm do Paquistão, do Afeganistão e do Líbano. Pakistan, Afghanistan, Lebanon. Think about these countries. These are countries in which war has Pense nesses países, países onde a guerra foi causada. As pessoas estão fugindo dessas guerras e vêm para a Austrália, Afeganistão, Líbano, Bangladesh, Iraque, Turquia, Irã, Índia e Indonésia. Esses são os principais países de origem da população muçulmana na Austrália. São cerca de 1 milhão de pessoas. Quantos judeus? Cerca de 110 mil. E seus números estão diminuindo, assim como sua religiosidade, seu compromisso religioso. Então, o que temos? Temos um país que, sem voto parlamentar, vai à guerra no Iraque, no Afeganistão, na Síria e na Palestina, apoiando a destruição desses países, como vimos e discutimos. E 1 milhão de pessoas se opõem a isso. Elas se opõem. Muitos deles, a maioria, são jovens e vão para as ruas. A maioria das pessoas que participaram das manifestações em Sydney e Melbourne, e elas são muito grandes, inclui muçulmanos, árabes de países que acabei de mencionar. Mas eles estão completamente marginalizados. Os 110 mil judeus, que estão em sua maioria concentrados em Melbourne e Sydney, estão agora dizendo, e é aqui que o controle da narrativa se torna importante para entendermos, que as comunidades judaicas de Melbourne e Sydney, junto com a liderança israelense, afirmam que qualquer forma de crítica a Israel, qualquer forma de crítica ao genocídio, qualquer forma de crítica à guerra contra o Irã, tudo isso agora é considerado antissemitismo. Bem, isso é diferente do que aqueles dois atiradores fizeram. Eles tentaram matar judeus. Não sabemos o que disseram. Não sabemos o que pensam. Por quê? Eles não são muito bem educados. Não foram para a universidade. Não produzem conteúdo nas redes sociais. Não deixaram anotações. Não estão falando por si mesmos. São símbolos. E o nosso problema, como analistas, o problema de todos que nos ouvem, é entender de que eles são símbolos. Agora, Trump não disse que eles são símbolos da defesa israelense, mas Netanyahu disse. Netanyahu e outros criticaram o governo australiano por reconhecer a Palestina como um Estado. Disseram que as políticas da Austrália são muito fracas, e talvez sejam mesmo. Não vou defender a Austrália. Mas a posição israelense é que se você, entre aspas, aplacar os palestinos, isso leva a isto. Todos os judeus sofrerão.
E ainda mais alegações, digamos, dramáticas. Então, o que temos? O que temos na Austrália é um caldeirão em que uma população muçulmana marginalizada vê os países de onde vieram, aqueles de que seus pais fugiram por causa da guerra, agora sendo alvo de pessoas que eles consideram ser os Estados Unidos, Israel e seus aliados. E eles não querem que a Austrália se junte a essa aliança. Então eles vão às ruas e agora estão sendo descritos como antissemitas. E qualquer pessoa que se junte às críticas ao Tribunal Internacional de Justiça, se estiver em universidades, se for professor, se for estudante, o antissemitismo está sendo declarado um crime de ódio. Bem, o que esses homens fizeram foi um crime de ódio. Well, what these men did was a hate crime. They killed Jews because they're Jews. Eles mataram judeus porque são judeus. Mas o que a declaração russa diz é diferente. É terrorismo. Bem, não é como o ataque ao Crocus City Hall. Não é o tipo de terrorismo que talvez pudesse ser melhor descrito como guerra. Não entendo por que a senhora Zakharova confunde terrorismo com guerra. Não há dúvida de que a Rússia foi vítima de ambos. Mas na Austrália o que está acontecendo é diferente. É muito parecido com o que ocorre na França, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Um número crescente de eleitores muçulmanos se opõe ao genocídio de suas comunidades religiosas ou de seus compatriotas, se forem árabes. Eles se opõem e, democraticamente, têm o direito de se opor, de se reunir, de protestar. Portanto, para o nosso público, existe uma relação, há uma ligação, como sugerem os israelenses, mas que Trump não fez, entre o que aconteceu em Bondi Beach e o que está acontecendo no Oriente Médio. Isso cabe ao público decidir. Eu digo que o que aconteceu em Bondi Beach foi um terrível assassinato em massa. Mas foi terrorismo, segundo as evidências? Aparentemente, não para Trump. Pela lei australiana, aparentemente também não. O comissário de polícia disse que não havia evidências de acordo com a lei. Então há um problema. Como resolvemos o problema? O problema é como expressar críticas quando coisas terríveis como essa acontecem. Nosso trabalho, então, é controlar a narrativa. O que é verdade, o que é falso. Desculpe, isso ficou um pouco prolixo, não é? Sorry, that's a bit long-winded, isn't it? Yeah. Thank you, John. Sim, obrigado, John, pela sua explicação abrangente. Muitos de nós estávamos conversando sobre isso ontem, mas eu não tinha tantos detalhes como você mencionou na sua descrição. E, John, deixe-me mudar um pouco de assunto para o conflito na Ucrânia e o último artigo do The Telegraph. Eles estão informando que os Estados Unidos deram a Zelensky um ultimato: aceitar as garantias de segurança de Washington ou perdê-las. Parece, e os Estados Unidos estão tentando oferecer à Ucrânia garantias semelhantes à mim da OTAN. Sim. Não sei se isso seria aceitável para a Rússia. Não vejo isso acontecendo. Qual é o seu entendimento? E o que os Estados Unidos poderiam oferecer à Ucrânia que fosse aceitável para os russos? Bem, com licença. A posição da Rússia é que, se for possível chegar a um acordo abrangente que inclua a consolidação de território, uma zona desmilitarizada profunda o suficiente para não representar ameaça de terrorismo ou guerra, sem mísseis de longo alcance, drones de longo alcance ou algo do tipo, uma zona desmilitarizada onde não seja possível para a OTAN ou unidades aliadas da OTAN operarem armamentos contra a Rússia, é para isso que serve a zona desmilitarizada. Isso também incluiria uma mudança de regime por meio de eleições e uma redução na capacidade do exército ucraniano. Não 800 mil, que foi o último número, ainda maior que o atual exército ucraniano. Todas essas disposições fazem parte do pacote de segurança russo. Sim, fomos informados de que os termos 28 e 27 foram divididos em 4 pacotes: garantias de segurança, território, relações entre Estados Unidos e Rússia e assim por diante. Fomos informados disso e que Vitkov e Kushner levaram isso a Putin. Putin e Lavrov disseram que isso é consistente com os acordos do Alasca.
Mas quando Trump foi questionado mais recentemente, em 15 de dezembro, ontem, segunda-feira, perguntaram a ele, e quanto a garantias de segurança do tipo 5, sem a adesão à OTAN? A adesão à OTAN é uma distração. A OTAN ocupa a Ucrânia e a usa agora como uma plataforma de guerra. É uma distração. Existe o artigo 5 em efeito prático. Então Trump disse que nenhuma garantia de segurança pode ser dada ao território que foi perdido. Isso é uma grande concessão, não é? Ele disse que já perderam o território, para ser honesto. Em termos de garantia de segurança, estamos trabalhando nisso. A Europa seria uma parte importante disso. Estamos trabalhando com a Europa. Não queremos que a guerra recomece. Acho que lendo Trump até ontem, fizemos muito progresso em relação à Rússia e à Ucrânia. Então ele abandona a concessão de tempo. Lembra que deveríamos chegar a um acordo antes do Natal? Pois bem, ele desistiu de. Agora não há limite de tempo. O limite é quando concluirmos. Estamos avançando. Então o repórter pergunta, você falou diretamente com Putin? Sim. Falei. Ele está se referindo ao caminho. Agora, espero que isso responda à sua pergunta. Por um lado, o que ele está dizendo é que não pode se dar ao luxo de ver uma derrota dos Estados Unidos na Ucrânia. Na medida em que ele trouxe o general Grinkovich, o comandante supremo aliado que estava à mesa quando Vitkov estava lá, isso nos diz algo. Quando há agora um alto oficial militar americano à mesa, o outro lado, agora realmente liderado por Merz, o pequeno chanceler da Alemanha, com 28% de apoio popular, o pequeno chanceler está conduzindo a oposição, a guerra contra a Rússia. O general está dizendo, vocês vão perder mais. E o nosso lado está preparado para oferecer garantias de segurança ao que restar. Ao que restar. Se você não chegar a um acordo em breve, vai sobrar ainda menos. É isso que estão dizendo. E me parece que Trump está cada vez mais consciente de que enfrentará uma derrota, a menos que consiga que os ucranianos aprovem algo que pareça bem incrível, uma não derrota para ele. Mas não vamos nos enganar achando que houve alguma mudança maravilhosa na política dos Estados Unidos. O general Donahue, que comanda o exército dos Estados Unidos na Europa e no Oriente Médio, disse outro dia que as forças armadas americanas sempre liderarão na Europa, em especial o exército. Ninguém pode substituir as legiões romanas. Se você quer vencer, precisa colocar pessoas em campo. Isso não vai mudar. Certo. Então, se eu coloco Trump junto com Donahue, com Grinkovich à mesa, o que eu vejo aqui? Os Estados Unidos não querem ser derrotados e fugir da Ucrânia. Querem manter uma base ali para continuar preservando suas legiões, como Donahue a chamou, na Alemanha, na Polônia, na Finlândia, até a Groenlândia. É isso que eles querem. Além disso, como já dissemos antes, eles querem deslocar suas principais capacidades para o leste, em direção à Ásia, contra a China. Então, na minha opinião, a battle course com a Rússia é remediar mais limite de tempo. O lobo russo Estevan Staslimis está acelerando o for. Potência que isso não tem nem. It's accelerating its advance. We can see that on the ground. We can see it in the casualty rate. We can see all the. Podemos ver isso na taxa de baixas. Podemos ver todas as evidências disso. Se não houver um prazo, a Rússia continuará avançando para o oeste. E o presidente Putin já disse mais de uma vez que se não alcançarmos esses objetivos de segurança pela via diplomática, e estamos abertos a isso, ele os alcançará pela força. E é isso que está acontecendo. Então respondi a pergunta. Acho que é positivo apenas no sentido de que Trump está cobrindo sua retirada com os únicos meios militares que tem. Os meios políticos exigem que Zelensky e Merz joguem a toalha. Caso contrário, ficarão expostos. E Trump não quer isso. O general Donahue não quer a Alemanha exposta. Eles não querem. Caso contrário, isso seria uma mudança revolucionária. E a Rússia não está interessada nisso, a não ser que se trate de reduzir a guerra. Então, quando Trump diz, precisamos de uma paz abrangente, não queremos uma pausa,
A visão russa, a visão do Estado-Maior que venho tentando transmitir, que minhas fontes transmitem, é que os americanos querem uma pausa. Eles esperam voltar à guerra em 3 ou 4 anos. Podem conviver com isso. A Rússia também precisa da pausa. Mas se Trump está dizendo, não vamos fazer uma pausa, daremos a vocês as garantias de segurança, isso significa algo muito diferente para a Rússia do que o que Merz e Zelensky querem agora. John, juntando a estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos com o que a político mencionou sobre o C5, não considerar a Europa como parte da nova mentalidade em Washington, eles estão falando sobre isso. Não sei o quão realista é, mas está aí. Foi relatado pela político, e é por isso que, na minha opinião, é importante. Veja, eles estão falando sobre Rússia, China, Índia, Japão. Esses 5, China, Rússia, Índia, Japão. E o quinto me escapou agora. Mas os europeus não fazem parte disso. Então, quando você olha para a situação na Europa, como vê o futuro, considerando a estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos? Porque isso é importante para o futuro da Europa. Porque eles têm em mente quando se reúnem e falam sobre a situação na Ucrânia. Eles veem além do que está acontecendo lá e pensam em como percebem o comportamento dos Estados Unidos a longo prazo. O que eles querem dos Estados Unidos? O que eles querem da Rússia, da China? E como eles se veem sem todas essas superpotências, dependendo delas, mas tentando ser algum tipo de potência por conta própria. Isso ainda é algo presente na mente deles, ou eles já não se importam mais com isso? Bem, acho que a resposta seria diferente se você perguntasse a um alemão, a um francês ou a um suíço. Nosso colega Jacques Beau é suíço e agora está enfrentando sanções europeias por responder à sua pergunta. Talvez voltemos a isso mais tarde, porque o que há em comum é a repressão crescente a opiniões críticas. Na França, contra oficiais militares e generais aposentados, na Alemanha, contra jornalistas e membros de partidos políticos que se opõem ao pensamento dominante e assim por diante. Acho que cada um dos países europeus precisa ser tratado separadamente. Há histórias diferentes, fraquezas diferentes. Starmer é fraco de uma forma diferente no Reino Unido, em comparação com Macron, que é fraco na França, de uma maneira muito diferente. Mas Macron é capaz de governar por decreto, algo que já dissemos antes. Ele precisa da percepção de uma ameaça externa de guerra, a Rússia, para justificar grande parte de seu governo por decreto, enquanto a política interna da França está se desintegrando. Quero dizer, agricultura, pecuária, há tantos escândalos quanto se possa imaginar, nos quais Macron foi contra o povo francês em diferentes setores, de diferentes maneiras. A única coisa que ele ainda mantém é o poder executivo de fazer guerra. E fazer guerra contra quem? Cobrar impostos por uma guerra contra quem? Apenas um alvo para um fraco que governa de uma forma tão forte, digamos, não parlamentar. Essa é a história francesa, não é a história britânica. That's the French story. It isn't the British story. In the British story, how can we explain? Na história britânica, como podemos explicá-la? Na última semana, como você sabe, como nosso público inglês entende, houve a conclusão de todos esses anos, desde 2018, da história do Novichok, com um relatório do governo britânico que culpa o presidente Putin por ter autorizado pessoalmente, ou pelo menos por ter responsabilidade moral, por lançar um ataque de guerra química contra a Grã-Bretanha em março de 2018. Agora, quase todo mundo na Inglaterra ou acredita nisso, ou permanece em silêncio quando a versão oficial é publicada. E toda a mídia pensa dessa forma. A Inglaterra, bem, o Reino Unido, está totalmente doutrinada, pode-se dizer, pela ideia de que a Rússia é o inimigo. E assim temos uma história diferente sobre como o primeiro-ministro Starmer se mobiliza contra esse inimigo. Prime Minister Starmer mobilizes against that enemy. And I think that the German situation is different, the Dutch situation. Acho que a situação da Alemanha é diferente, a situação da Holanda é diferente. Como elas se unem?
Bem, de duas maneiras. Trump ameaça cada uma delas com punições tarifárias, a menos que se unam. Elas precisam sentir que podem alimentar a política de guerra de Trump, como dizer, que é, compraremos armas de vocês em troca de proteção tarifária. Dá para fazer as contas, tenho certeza de que fazem isso em cada país. A proteção tarifária, o alívio das ameaças tarifárias de Trump, é paga pela compra de armas para uso na Ucrânia. Assim, cada país europeu tem seu próprio problema específico, e a União Europeia tem o problema geral de negociar com a extorsão comercial de Trump, o comércio como arma. Isso, portanto, alimenta o aumento de 5% da OTAN. The NATO 5% increase. And we've been through what the NATO 5% increase means for. E nós já analisamos o que o aumento de 5% da OTAN significa para cada um desses países. É basicamente um esquema de proteção. Nós pagamos mais, vocês nos permitem comerciar mais, subtraímos o que pagamos de quanto ganhamos com vocês e com um pouco de sorte saímos no lucro. Só que o público europeu não sai no lucro. Então, como convencê-los a continuar votando? Não dá. O que temos é repressão, extorsão, engano. Repressão. É assim que as coisas são para os europeus. Enquanto isso, eu diria que a percepção de que Merz, Starmer e Macron estão se encontrando e dando as mãos a Zelensky para resistir a concessões consideradas irrazoáveis aos russos por parte de Trump é um circo, uma fantasia, que a Rússia resolverá no campo de batalha. Você discorda disso? Do you disagree with that? I mean, John, Germany is dealing John, a Alemanha está enfrentando muitas dificuldades em relação à sua economia. E sabemos que a Volkswagen, ontem, a Volkswagen anunciou que vai fechar uma de suas fábricas após 88 anos. É algo importante, o que está acontecendo na Alemanha. Ao mesmo tempo, vemos os alemães falando sobre reconstruir ou fortalecer suas forças armadas para lidar com a Rússia até 2029. O que há de especial em 2029? Qual é o ponto central quando eles falam de 2029? Trata-se de algum tipo de cooperação? Algum tipo de, não sei, nova coalizão na Europa contra a Rússia? Ou eles acham que em 2029 ainda teremos essa guerra na Ucrânia? Bem, well, I don't know the significance of 2029 in the budget. Eu não sei qual é a importância de 2029 no planejamento orçamentário de qualquer um desses países. Polônia, Alemanha, França, Grã-Bretanha. Não vejo a relevância de 2029 em si. Os 5% precisam ser implementados gradualmente, mas 3 anos é um prazo bem curto, se não me engano. Sabemos que todos os europeus estão ficando sem dinheiro. Eles não podem mais taxar suas populações para financiar a guerra. Então querem confiscar os ativos russos e transformar os ativos soberanos, cerca de 300 bilhões de dólares, mais ou menos, em garantia ou empréstimos diretos para a Ucrânia, a fim de financiar o que a Europa não consegue bancar. Isso é, na verdade, uma admissão de que as populações europeias não serão mais tributadas para sustentar uma guerra perdida. Won't be taxed more to continue a losing war. Will they agree to continue? Eles vão concordar em continuar a guerra contra a Rússia, remilitarizando a economia alemã, a economia britânica e assim por diante? Cada país será diferente, e eu não posso prever como isso vai acontecer. Uma grande e massiva derrota na Ucrânia pode ter um efeito de choque na opinião pública. Pode, por assim dizer, reverter todos os ganhos da propaganda. Não parece provável que haja um choque tão grande, mas se estamos apenas pensando sobre isso, e pensando sobre o nosso próprio público de podcasts, o público de podcasts busca o choque, certo? Estamos vencendo ou perdendo, há sangue no chão, é empolgante. Zelensky está fora, Budanov desapareceu. Budanov has disappeared. This sort of excitement. Esse tipo de empolgação pode reverter a percepção de quem vence e quem perde. Não é assim? Então, se Trump está calculando, junto com seus generais do Pentágono, seu secretário do Exército, o vice-presidente Vance e os demais, que não deve haver choque, nem retirada de Cabul, nem evacuação de Saigon, um choque, de fato, geraria exatamente o que eles temem. Tanto uma perda demonstrável de confiança em Trump dentro do país antes das eleições de meio de mandato, quanto uma perda demonstrável de confiança em cada um desses governos,
alguns mais próximos das eleições do que outros. Portanto, evitar o choque e prolongar os gastos para que o crescimento do emprego pareça mais viável, esses parecem ser os objetivos. These would seem to be the targets. I think we've said it before. Acho que já dissemos isso antes. Não entendo bem por que ou quando a grande mídia em cada um desses países enfrentará o possível choque da derrota. Por quanto tempo a fantasia de que Zelensky está vencendo ou pode vencer pode se combinar com a fantasia de que a economia da Rússia é fraca e assim por diante? Por quanto tempo a grande mídia conseguirá sustentar a opinião pública nisso? Não sei. Parece-me que a opinião pública na Inglaterra, no Reino Unido, na França e na Alemanha está profundamente antigovernamental agora. Profundamente antigovernamental. E não há consenso por uma guerra contra a Rússia que se some aos seus problemas internos. John, o que é importante, na minha opinião, sobre 2029 é que sabemos que até lá Donald Trump já terá ido embora. Ele não estará mais no poder nos Estados Unidos. Isso pode trazer alguém como Joe Biden ao poder. Tai não quer dizer Joe Biden. Ele quer dizer alguém Biden. Yeah, I want someone like Joe Biden. Sim, quero dizer alguém como Joe Biden. Você quer dizer um democrata? Um democrata? Ou alguém que esteja completamente alinhado? Alguém que apoie totalmente o conceito que criou esse conflito, essa guerra na Ucrânia? Conflict, this war in Ukraine. Bem, essa é uma explicação para por que 2029 menos Trump significa menos algo que a Rússia aceitaria. Mas isso se baseia na noção, uma noção russa, de que Trump é uma aposta melhor do que seu sucessor. Eu não acredito nisso. Não acredito mesmo. Acho que é muito cedo para supor que os democratas poderiam apresentar um candidato que conduziria uma guerra perdida como essa de uma forma mais negativa para a Rússia, por exemplo. Por outro lado, a confiança russa está fragmentada em Moscou. Já falamos sobre isso antes. A crença é que a corrupção de Trump, sua ligação com o mundo dos negócios, seja por meio de sua família, de seus 2 filhos, de seu genro Kushner, de Witkoff, Lutnick, Bezant ou Elon Musk, ou ainda pela rede de doadores republicanos, faz com que suas conexões empresariais pareçam aos olhos dos oligarcas e empresários russos tão subornáveis e potencialmente corruptas quanto eles próprios sabem ser. Portanto, eles acreditam que a combinação representada por Trump oferece uma esperança melhor, uma oportunidade mais favorável para retomar os negócios como de costume, o que constitui um dos 4 pacotes do acordo de liquidação. É uma das razões pelas quais existe uma facção na Rússia disposta a considerar a privatização das reservas soberanas e transformá-las em um fundo de investimento comum. Isso não é um consenso sobre Putin. Também não é o consenso de Putin, mas é uma visão presente na Rússia após 2028. E vamos lembrar que o próprio Trump não descartou exatamente a possibilidade de concorrer novamente. Da mesma forma, ele pode não estar bem o suficiente para chegar ao fim de 2028. Não acho a perspectiva da ausência de Trump particularmente progressista, seja em termos de alcançar acordos de segurança na Europa ou de tranquilizar os europeus de que a Rússia não vai invadir seus países. Não acho isso nada tranquilizador. Não estou tão confiante quanto muitas pessoas pensam que essa estratégia é. Acho que é apenas uma forma de disfarçar uma retirada de posições perdidas para se concentrar nas posições vencedoras, e ainda representa uma enorme extorsão ao redor do mundo. Ameaça a Índia, ameaça a China, ameaça mais a Rússia, mas os demais países também estão ameaçados. Quanto à paz, podemos ver os chamados acordos de paz se desintegrando a cada dia, a cada hora. Seja no Oriente Médio, na África Central ou na fronteira entre a Tailândia e o Camboja.
São cessar-fogos sem sentido. Não vejo Trump como uma grande oportunidade. Não vejo 2029 como uma oportunidade previsível de forma alguma. Mas quem você acha que vê isso como uma? Who thinks it's an opportunity, do you think? Actually, literally, we don't. Na verdade, literalmente, nós não sabemos. Sabemos que nos Estados Unidos, pelo menos, eles conseguiram de alguma forma. Não, há uma diferença, na minha opinião, entre Donald Trump e Biden, sabe, e o governo dele. Mas afinal, olhando para a estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, acho que é tudo a mesma coisa. Veja, é um jogo de soma zero. Concordo com você. Concordo totalmente. O panorama geral continua o mesmo. Não muda tanto assim. Sim, as forças são movidas de um lugar para outro. Mas uma derrota chocante, um colapso do tipo Cabul em Kiev, seria se tentarmos imaginar como isso seria um choque enorme. Concordamos com isso? Acho que nosso público concordaria. Todos nós concordaríamos. E Trump seria alvo de críticas internas por ter perdido a guerra. Algo que ele continua repetindo. Não é a guerra dele. Então ele não pode vencê-la, nem perdê-la. O efeito de choque, porém. O que isso causaria? Como você mencionou, o fechamento das grandes indústrias alemãs e sua realocação para zonas mais baratas, onde o gás e a energia russos estão mais disponíveis. Tudo isso beneficia a China, beneficia a Índia. Quantidades crescentes de investimento da Europa irão para a Índia e para a China, não para a Rússia, mas para a Índia e a China. E isso não traz nenhum benefício aos eleitores alemães, franceses, italianos ou ingleses. Mas um choque desses deve ser o maior pesadelo que esses políticos podem ter. Eles acordam e percebem que perderam a guerra. E Trump é o primeiro a dizer: vocês perderam a guerra. Não era a minha guerra. Ele está tentando evitar isso por todos eles. Nos Estados Unidos, eles estão tentando culpar uns aos outros pela derrota na Ucrânia. E você vê que Donald Trump, em sua entrevista recente, estava falando que a chave era a Crimeia, o caso da Crimeia. Obama perdeu a Crimeia, porque ele está tentando minimizar o que está acontecendo. Sabe, é disso que se trata a política interna. É por isso que Putin diz que a situação doméstica nos Estados Unidos está afetando sua política externa. Tudo depende desse tipo de disputa entre democratas e republicanos. Afinal, é inacreditável o que está acontecendo agora. Muito obrigado, John, por estar conosco hoje. Thank you so much, John, for being with us today. Great pleasure. Obrigado por me receber, Nima. Sempre. Uma semana é muito tempo na política. Então vamos ver o que acontece na próxima semana. Vamos ver o que acontece na próxima semana. Obrigado. Muito obrigado. Thanks a lot. Thank you. Bye-bye.